o índice de recuperação no Brasil, de sucesso nas recuperações no Brasil, é muito baixo. A gente teve nos Estados Unidos, não é mesmo, Fred? Estivemos nos Estados Unidos, e falamos ali em San Diego, na universidade em San Diego, e a gente vê ali o sucesso, como que eles tratam a recuperação, o Instituto da Recuperação. Como é que eles tratam a preparação, se é o caso, anterior, e mesmo a tentativa de se resolver o problema, com especialistas para reestruturação, que muitas vezes não é o administrador que está ali, gerindo o seu negócio. E por isso os especialistas, porque eles planejam, eles olham, e eles têm ali uma medida de sucesso para recuperar a empresa. E às vezes não é possível, de fato. De uma maneira geral, as empresas no Brasil, elas tentam resolver os seus problemas de uma forma interna, e não vem o gestor, a gente aí não se coloca nem como consultor, como gestor, como nós vimos conversando, porque é muito mais do que simplesmente fazer uma consultoria. A gente entra nas empresas, faz uma análise da situação das empresas, prepara um plano de trabalho e executa normalmente esse plano de trabalho dentro das organizações. A ideia é fazer um alinhamento realmente muito grande com os acionistas ou com os gestores das empresas, no sentido de que nós definimos com eles em conjunto quais são os planos de ação, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, e estamos constantemente interagindo com eles, apresentando o que nós vamos fazer e tomando as decisões em conjunto, e o que é de fato uma filosofia básica nossa é pôr a mão na massa, ou seja, a gente alinha inclusive as nossas remunerações de uma forma bastante importante com os resultados da organização. O processo é oneroso e traumático, expondo a empresa, os executivos e os sócios perante o mercado. Nós temos a prova, porque nós vivenciamos isso, que uma empresa em recuperação judicial, os seus custos são muito maiores que uma empresa em condições normais de temperatura e pressão, como dizem os engenheiros. Por que nós dizemos isso? Imagina a infraestrutura necessária que foi montada por essa organização. O processo de recuperação judicial, através dos escritórios especializados, de técnicos especializados. A administração judicial que foi constituída pela empresa. A Assembleia de Credores da organização, montada, instalada, o custo para manutenção disso e mais a exigência, em muitos casos, da própria Assembleia na criação de um monitoramento através de uma empresa especializada. Depois de toda essa análise econômica e empresarial, de diagnóstico da situação da empresa, com o objetivo de se fazer uma reestruturação efetiva, qualquer que seja a ferramenta escolhida, seja uma renegociação extrajudicial, seja uma recuperação extrajudicial com homologação do plano, seja através de um processo de recuperação judicial. A gente está falando de medo. E hoje eu vou falar de medo para vocês. Medo do quê? Todo mundo tem medo da recuperação judicial. Os credores têm medo que o devedor entre ou peça a recuperação judicial. O devedor, se estiver de boa fé, tem medo da recuperação judicial. O Estado tem medo da recuperação judicial. Os juízes, mais do que ninguém, por vários motivos, têm medo da recuperação judicial. E medo do que, especificamente, em relação a esse tipo de ferramenta que está à nossa disposição no sistema de insolvência? Medo de que ela não funcione. Todo mundo tem medo que não dê certo. O devedor que entra nessa quer sair reestruturado e tem medo que isso não aconteça. O credor, que acaba se vendo envolvido num processo de recuperação, também tem medo que ela não dê certo, porque ele quer receber. Tem aqueles que querem só receber, mas tem aqueles que têm interesse, inclusive, na continuidade da atividade da devedora, porque depende dela para a sua própria, desenvolvimento da sua própria atividade. O Estado tem medo que não dê certo, porque o modelo brasileiro, como foi muito bem colocado aqui anteriormente, ele é fundado em objetivos muito nobres. A recuperação não se faz em função, e eu já disse isso 500 mil vezes para algumas pessoas que estão aqui, a recuperação não se faz em função da proteção dos interesses particulares de credores e devedores. A recuperação se faz em função dos benefícios econômicos e sociais que são decorrentes da preservação da atividade empresarial. É isso que justifica impor aos stakeholders perdas nesse processo. E o processo de recuperação é um processo de perda.
todo mundo perde um pouco, porque o processo de recuperação é um processo fundado em negociação. E negociação implica em concessões recíprocas. Então, por definição, haverá, em alguma medida, um sacrifício a ser feito, tanto por credores quanto por devedores. E o que justifica impor a todos esses esse sacrifício? O benefício econômico e social que decorre do resultado favorável do processo de recuperação. Se o processo de recuperação dá certo, eu estou preservando ou gerando empregos, eu estou criando riquezas, circulando bens, produtos, serviços, gerando recolhimento de tributos, aquecendo a economia. E tudo isso gera benefícios para a sociedade de um modo geral, e inclusive credores e devedores. Enfim, eu acho que esse tipo de coisa é muito importante, né? Para todos nós que trabalhamos na área, a gente sabe o quanto é importante ter essa profissionalização, essa seriedade realmente na estruturação das dívidas das empresas, na formação de um plano efetivamente que seja capaz de ser cumprido, né? Seja em recuperação judicial, seja extrajudicial, e por um lado da capacitação mesmo, da especialização das varas judiciais que nós temos hoje em dia. Então acho que esse tipo de encontro certamente só corrobora aí para a melhoria geral do procedimento.